Tá, a gravação já iniciou, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Bom, hoje, né, a gente vai falar sobre aquele segundo método de controle que a gente que eu discuti com vocês na aula passada, né? Que eu falei, né, sobre ele na aula passada. Então, hoje a gente vai tratar do método de realimentação de saída, né, quando a gente só tem acesso à variável de saída da planta, né, do sistema. E a gente vai ver, a formulação básica, né, formulação geral, e vamos ver um exemplo de aplicação, tá? Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Então, o tema da aula de hoje, né, ele é um pouquinho diferente da aula passada, é uma estratégia de controle um pouco diferente, tá? Porque exatamente, a gente não tem acesso, né, às variáveis de estado, né, a gente só tem acesso à saída. Então, o sistema para a gente ele é como uma caixa preta, né, tem a sua entrada e tem a saída, e a gente vai medir, e a única variável que tem para medir, né, é essa variável de saída, tá? Então a técnica é baseada, né, nessa característica, tá? E como eu tinha falado antes, né, tem uma formulação geral e vamos apresentar os tipos principais, né, e alguns exemplos de aplicação, né. Bom, nesse slide número 3 ele tem aí um diagrama geral, né, bem geral, uma formulação geral, sobre esse tipo de controladores com realimentação de saída, né. Então, basicamente, você tem a planta, né, aquilo que eu tinha falado, ou o sistema, que tem a sua variável de entrada e tem a sua variável de saída, né. Então, nesse contexto aqui que a gente não tem acesso, né, às variáveis de estado, a gente vai pegar, né, fazer a leitura da saída, comparar com uma referência, né, em geral, um valor, né, que você quer, que você deseja fazer que a sua saída da sua planta tenda para esse valor, né. Compara esses 2 valores, né, faz uma diferença, tá certo? Para saber, se a tua planta a saída da tua planta está chegando perto do valor de referência, né. E esse sinal de erro, né, que é a diferença entre o que você deseja e o que você tem, né, efetivamente, essa variável de erro, ela alimenta esse controlador, né, e aí sim, esse controlador vai processar esse sinal de erro para poder gerar o sinal de controle, adequado, né, para fazer esse erro reduzir mais ainda, né. Então a função do controlador é gerar uma lei de controle para essa planta, tal que esse erro aqui seja o menor possível e, na melhor das hipóteses, ele vá para zero, tá certo? Porque aí, quando ele estiver em zero, eu vou ter a saída da minha planta exatamente igual, né, a saída da minha planta vai estar casada com esse sinal de referência aqui, que pode ser um sinal constante, né, ou pode ser também um sinal que varia no tempo, tá. Então, pessoal, aqui, né, a gente tem que nesse tipo de projeto, a gente tem que usar aquelas regras de redução de diagrama em blocos, né, ou simplificação, que a gente aprendeu aí antes da P1, né. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fechar essa malha aqui, né, aplicar aquelas regras de simplificação. Aqui eu tenho 2 blocos em série, não é isso? O diagrama em blocos do controlador está em série com o diagrama da planta, então é uma simples multiplicação. E depois, então, eu vou ter um bloco equivalente aqui em cima, essa realimentação que é unitária, né? Então, eu uso a fórmula da realimentação. Então, fazendo tudo isso, né, eu chego nessa expressão que está aqui no pé do slide número 3, tá? Aqui, olha, a minha função de transferência da minha saída, né, da minha entrada R, que é a referência, para a minha saída da planta, né, é dada por essa expressão aqui, ó. É a função do controlador multiplicado pela função da planta, né, dividido por 1 mais o produto, né, a função da planta pela função do controlador. Então, essa expressão que está aqui, pessoal, já é a malha fechada, tá?
E aí, em cima da malha fechada, né, que a gente vai verificar se está atendendo às especificações de estabilidade e convergência, tá? Em geral, a gente sempre olha aqui, né, para o denominador, né, o poliômio denominador é o que dá aí a estabilidade, né? Tá certo? A gente já viu isso em outras aulas também, né? Então, isso aqui é o básico, tá, pessoal? O basicão dessa parte aí de reemedição de saída, tá? Então, na verdade, agora descobrir como a gente vai projetar esse controlador aqui. Qual é o formato, qual é a função, quais são os termos que a gente vai usar, tá certo? Isso aí tudo agora vai fazer parte dessa área da parte da matéria de hoje, tá? Aqui, o que eu estou mostrando aqui é um exemplo, né, de um controle do tipo PID, né? Que você já deve ter escutado aí da literatura, né, que é o mais tradicional, né, controlador linear, tá certo? Usado para realimentação de saída, né. Ele tem algumas variantes, tá certo? Controlador proporcional, proporcional integral é uma variante dele, proporcional derivativo é uma outra variante, né, e ele aqui de forma completa, né. Então, para implementar esses diferentes variantes aqui, basta vocês eliminar o termo correspondente, tá? Então, por exemplo, se você quiser implementar só o proporcional, você tira esses dois termos aqui, tira fora, aí fica só o proporcional. Se você quiser implementar o PI, né, que é proporcional integral, aí você tem que tirar esse termo aqui, ó, que é o termo de derivada, aí fica só o proporcional e o integral. Se você quiser o proporcional derivativo, aí você tira o integral aqui, fica proporcional, né, e derivativo, tá? Bom, a questão aqui é como selecionar esses controles, né? E como é que eu vou saber qual tipo de controle vai ser necessário colocar no sistema, tá certo? Tudo também depende da equação da planta, tá? Tudo depende também da equação da planta, né? E aí a gente realmente vai fazer o projeto baseado nessa equação aqui, né, da função de transferência de malha fechada, tá? Bom, aqui falando só um pouquinho, né, não posso deixar passar, né, essa informação, é que esse controlador PID, né, o P e o PI, que são muito utilizados até na indústria, né, isso aí é uma estratégia bem antiga, né, já tem muitos anos, e já se encontra na literatura uma série de métodos para sintonia desse controlador. Sintonia é exatamente como é que você vai escolher aqueles parâmetros lá, ou os ganhos, né, do controlador, né. Se você olhar bem aqui no slide anterior, né, você tem esse aqui para escolher, esse daqui embaixo para escolher, né, ou na verdade é 1 sobre TI, né, que é o parâmetro, e tem o TD para escolher. Então você tem que escolher aqui esses parâmetros, né, quais serão os valores desses parâmetros para você poder colocar no seu controlador. Então, existe uma série de métodos para a sintonia do controlador. Sintonia é exatamente como escolher os parâmetros, tá? Aqui tem os básicos aqui, ó, parâmetros TI, TD, né, e KP, tá certo? Para vários tipos de controladores aqui, né? Eu estou colocando aqui para vocês uma tabela que eu peguei lá do livro do Ogata, né, da edição de 2010, que mostra aí a tabela do método Ziegler-Nichols, né? Que uma das regras até clássicas, né, de sintonia de controlador PID, ou P, ou proporcional, ou só o PI, né. Essa técnica, né, do Ziegler-Nichols, ela é uma técnica bem mais, assim, experimental, né, e foi desenvolvida lá por eles, né, de forma empírica, né, por esses 2 engenheiros aí, né. Então, basicamente, o que eles fazem, né? Eles pegam lá a planta, né? Digamos assim, offline, né? Ou seja, ela não está ligada lá no sistema. Pegam a planta e fazem um ensaio de resposta ao degrau. Colocam um degrau na entrada e eles vão plotando a curva da saída no osciloscópio, em algum lugar, né? Então, aí por um determinado instante de tempo, né? Aí depois eles pegam essa curva da resposta e medem essas variáveis T e L, né. T e L são essas variáveis, né, que eles conseguem medir no gráfico da resposta, né. E como é que eles fazem isso? Visualmente, né. Então tem lá, dá para ver na literatura, né, que T e L são, características do gráfico, é tempo de subida, né,
a inclinação da curva no início, né. Então isso tudo aí dá para fazer, você consegue determinar visualmente, vai no gráfico, traça umas retas, né, e calcula lá quem é o T e quem é o L. E esse T e esse L, né, que tiraram da curva de resposta, eles usam para calcular os ganhos iniciais, né, do controlador PID, né. Então, fazendo dessa forma aqui, essa tabela, né, que eles demoraram para fazer isso, eles conseguem garantir determinadas características lá da resposta em malha fechada, tanto do regime transitório, quanto também do regime permanente. Então isso aqui é uma das técnicas, tá, pessoal? Hoje em dia, existem muitas e muitas e muitas outras variantes aí de técnicas, né, para sintonizar o PID, tá certo? Fuzzy, tem rede neural, tem algoritmo genético, tem muita técnica hoje, tá? Só para vocês conhecerem isso, né? Bom, aí no slide número 6 tem um primeiro exemplo, né? Um primeiro exemplo aqui teórico, né, para a gente estudar como fazer para escolher qual é o controle que vai ser colocado ali, qual é a estrutura, né? E como fazer isso de forma a atender a especificação pedida, né? Então, nesse exemplo aí, é o que está pedindo. A planta, olha lá, é uma planta de segunda ordem, tá vendo lá? Ó? 1 sobre S ao quadrado mais 1, né? E aqui, o que está sendo pedido? Tá? Proponha um controlador GC de S para estabilizar a malha fechada, né? Ou seja, olhando da minha entrada R para minha entrada para a saída Y, né? Eu quero estabilizar a malha fechada, né? A resposta ao degrau, né? Ou seja, eu quero colocar um degrau aqui no R e eu quero observar um outro degrau aqui no Y, né? Um degrau é igual ao que está saindo aqui, né? Porque na verdade, lembra, né, que esse R, né, menos esse Y é o erro, né? E se eu fizer o erro ir para zero, é o objetivo, fazer o erro ir para zero. Porque quando o erro vai para zero, é porque eu tenho R igual a esse cara que está entrando negativo aqui, que é a saída. Então, na verdade, o problema é injetar aqui um R e eu tenho que garantir com esse controle aqui que meu Y vai seguir esse R, né? Seguir, na verdade, não é instantaneamente, vai seguir ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo passa, essa minha saída tem que tender para o valor que eu colocar aqui na entrada, né? É um segmento de resposta ao degrau. Bom, aí o enunciado está até especificando mais coisas, tá certo? Inclusive, está dando até um critério aqui de velocidade, ou seja, qual é a velocidade que eu quero que essa saída tenda para esse R. Está escrito aqui, ó, com um tempo de acomodação de 2 segundos. Eu vou explicar no próximo slide o que vem a ser isso, tá? E aqui ele fala critério de 2%. Então, além de querer que essa minha saída tenda para a referência aqui, isso tem que ser feito com um tempo de acomodação TS igual a 2 segundos. Eu vou explicar o que é isso, tá? Aqui, nesse slide número 7, tá? Também peguei emprestado aí do livro do Ogata. Tem aí uma curva de resposta ao degrau. Essa curva aqui mais escurinha, tá vendo? Ela é a curva de resposta ao degrau, é a saída do sistema. E essa curva aqui mais fininha, né, no valor 1, é a referência. O 1 é a referência, é o degrau unitário. Estão vendo aqui que essa curva da saída está tendendo para ela? Ó. Tem aqui ó, um transitório, né? Até com uma certa ondulação, oscilação, e ela está tendendo. À medida que o tempo passa, essa amplitude está diminuindo, e à medida que o tempo cresce, ela vai acabar encostando ali no degrau, tá certo? E vai seguir, né? Então, o que é o tempo de acomodação, pessoal? O tempo de acomodação é esse tempo que está mostrado aqui, ó, o TS, está vendo aqui, ó? TS é o tempo de acomodação. Ele é definido como sendo, né, o intervalo de tempo, né, definido, né, para que a curva da saída da planta atinja, né, atinja aqui um erro de 2% aqui, em relação à referência. O que é um erro de 2%, né? É assim, é a saída da planta menos a saída da planta, né, menos a referência, dividido por 100 tem que dar 2%, tá certo? Menor ou igual a esse valor. Então, estão vendo aqui a curva, olha lá.
A curva aqui, nesse ponto aqui, ela está entrando nessa região de 2%, tá vendo aqui, ó? A região de 2% é essa daqui, né? Aliás, a região de 2% tá até mais para dentro aqui do sinal. Essa que está marcada aqui, ó, pelo gráfico aqui, é de 5%, né? Acho que é. É. Aqui está escrito 5 ou 2%. Então, a de 2% é a menorzinha, né? Bom, então essa região aqui, pessoal, que está pontilhada aqui, tracejada, ela representa a região de erro menor do que 2%, ou seja, a diferença entre a referência e a saída da planta, né, dividido por 100 tem que ser, tá aqui dentro, ó. Essa é a diferença, tá certo? O que que isso significa, pessoal? Isso aí é uma métrica, né, de desempenho, tá certo? É uma métrica de desempenho, ou seja, o erro ficar menor que 2%, né, é uma métrica, né? Mas não é isso que eu estou dizendo aqui não, que o tempo de acomodação é o tempo onde primeiro a curva encosta nessa região, né, e depois fica nela. É claro que o erro aqui, ele deve ir cada vez ficar mais próximo de zero, o erro, né? Ou seja, a curva de saída, ela vai ficando cada vez mais próxima da referência, né? Então, o tempo de acomodação é a primeira vez, né, que a curva entra nessa região, né? É a primeira vez. Então, esse tempo que ela demora para, né, passar do transitório e chegar na região é chamado tempo de acomodação, né? Claro que depois daí ela vai ficar cada vez menor, né? Mas o tempo de acomodação, ele dá uma ideia de velocidade, tá? Entendeu? Claro que depois desse tempo, né, ela vai convergir. Então, esse erro de 2% é uma margem, né? É uma margem, é uma métrica, né, para medir o desempenho. Então, o tempo de acomodação, pessoal, é exatamente esse valor aqui, ó, que está especificado, né? Então, se você for procurar nos livros, livro do Hogato, livro do Dorff, né? Você vai achar essa definição, em qualquer outro livro também, os livros internacionais, você vai achar essa definição. Lá vocês vão ver o seguinte, que existem duas definições. Existe uma definição para 5% de erro e existe uma definição para 2% de erro, né? Tá certo? São duas métricas. É, tanto para uma quanto para outra, a fórmula, né, para calcular, ela é um pouquinho diferente. Então, assim, nem é muito diferente, é só um valor que muda lá, né? Para você calcular as coisas que você precisa calcular para o teu sistema, tá? Uma outra coisa, o tempo de acomodação, pessoal, ele tem uma relação direta, né, com os polos, né, da função de transferência da malha fechada, né, ou as raízes características. Então é por isso que a gente precisa, né? Então é por isso que o nosso critério de desempenho ele foi dado ali em termos do tempo de acomodação. Porque eu vou pegar exatamente esse tempo que foi dado, né? Que é o que a gente quer, e vou transformar essa especificação em dados para o meu projeto. E aí vou calcular as partes que estão faltando lá para a gente encaixar no projeto, tá? Então, esse dado aí do tempo de acomodação, ele é importante para isso, né? E ele aqui está colocando o critério de 2%. Então, tem uma fórmula que a gente vai usar, isso tem na literatura, essa fórmula, a gente vai usar essa fórmula para montar o nosso projeto, tá? Então, veja nesse slide número 8, que aparece aí a primeira fórmula, né? O tempo de acomodação, pessoal, ele é calculado assim, ó, o critério de 2% é calculado assim, é o número 4, né, dividido pela parte real do polo mais lento do sistema, né? Que a literatura chama de polo dominante, né? O que é um polo dominante, pessoal? É aquele que a dinâmica dele que é basicamente a dinâmica do sistema é a dinâmica dele, né? Você pode ter outros polos no teu sistema, mas se esses polos forem muito rápidos, né? O efeito deles cessa rapidamente e o que sobra no sistema é só o efeito dos mais lentos, né? Então, na verdade, a dinâmica dominante do sistema ela é dada pelos polos mais lentos, ou seja, pelos modos, né, exponenciais mais lentos. Porque os modos exponenciais mais rápidos eles vão cessar, né, rapidamente, eles vão sumir, né, vão desaparecer, né? Vão decair muito rápido e vão desaparecer. E o que fica? Os mais lentos. Então, esses mais lentos são chamados de polos dominantes, tá?
O que é um polo dominante matematicamente, tá? Em termos matemáticos, né, a gente considera o polo dominante aquele, né, que está pelo menos, né, 5 vezes em módulo, né, mais distante dos outros valores, tá? Mais distante na direção da origem, indo em direção à origem, tá certo? Então, se você pegar a reta real, né, tem o zero, né, pegando só o lado esquerdo, que o que nos interessa, né, que é o lado dos polos estáveis, né, é o lado esquerdo. Você vai ver que tem lá, a partir do zero, indo para menos infinito, você pode ter vários polos em cima dessa reta, né? Então, os polos que estão muito lá afastados da origem, né, eles são os mais rápidos. E os polos que estão muito próximos da origem são os mais lentos. Se a diferença, por exemplo, se você pegar para você saber se tem algum polo dominante, a diferença entre eles, né? Digamos assim, pega lá o mais lento, que está mais próximo da origem, e vê se os outros estão afastado dele, pelo menos de 5 vezes em valor absoluto, né? Se tiverem, então aquele lá mais próximo da origem é o dominante. Os outros, né, vão ser muito rápidos em relação a ele, tá? Então, o cálculo, pessoal, da convergência, né, do tempo de acomodação, eu tenho que calcular pelo mais lento, né? Então, por que eu tenho que calcular pelo mais lento? Porque ele é o que demora mais, ou seja, os outros não tem problema, os outros vão cessar rapidamente, né? Eles vão ser velozes por si próprios, né? Mas o mais lento, eu tenho que projetar o mais lento para ele satisfazer isso daqui, ó. Porque se eu tiver o mais lento satisfazendo isso daqui, essa condição aí do slide 8, os outros vão ser muito rápidos e vão satisfazer também, né? Então, eu vou fazer essa conta sempre para o polo mais lento, tá? Então, como é que é feita essa conta? O tempo de acomodação foi dado, né? A gente sabe o valor. Esse 4 aqui é da fórmula e esse sigma aqui a gente vai determinar, né? Então, colocando todos os dados aí na fórmula, o que acontece? Eu chego à conclusão que o meu sigma tem que ser igual a 2. Esse sigma, pessoal, é o módulo do polo mais lento, tá? Então, se é polo, né, o valor dele tem que ser menos 2, tá certo? Tem que ser sempre negativo, né? Aqui está tudo em módulo, né? Então, eu já sei, pessoal, que a minha malha fechada aqui, ó, eu tenho que fazer um projeto para malha fechada e um dos polos tem que ser o menos 2, tá? Por quê? Porque esse menos 2 é que vai me dar esse tempo de acomodação aqui calculado, tá? Tá certo? Entenderam esse conceito? Muito bem. Bom, o meu sistema, como vocês viram no primeiro slide do exercício, ele é um sistema de segunda ordem, olha aqui, né? Segunda ordem tem duas raízes, correto? Uma delas eu já calculei, tá certo? Para satisfazer a especificação. Mas tem duas raízes, né? Tá certo? Então, na malha fechada, eu já calculei uma. Então, como é que eu faço então para escolher a outra? Olha, se esse polo aqui eu quero que ele seja o mais lento, né, o dominante, então é só escolher o outro 5 vezes maior em módulo do que esse daqui. Então é só pegar esse valor aqui, multiplicar por 5, tá? E eu obtenho o segundo polo, né? Então vejam aí no slide seguinte, olha lá. Então eu escolhi assim, ó, o primeiro, esse aqui eu calculei, né? Com a especificação, e esse aqui eu escolhi para o primeiro ser dominante, tá? Como é que eu escolhi? 5 vezes. Na verdade, pessoal, 5 aqui é um valor limite. Eu posso escolher maior que 5 o número que eu quiser, tá? Porque 5 já vai me dar uma boa margem. Se você escolher maior que 5, aí tá bem melhor do que, entendeu? Acima de 5 ou acima de 5, tá? Para atender a especificação lá. Bom, então se eu tenho um polo que eu calculei pela especificação e o outro polo eu calculei para satisfazer a dominância, então aqui, pessoal, isso daqui é um polinômio desejado, que eu quero, o que eu quero é que a minha malha fechada fique assim, dessa forma, né? Então, eu vou lá e calculo lá, a propriedade distributiva, calculo o polinômio, olha lá. Esse polinômio vai dar 6 sigma s mais 5 sigma ao quadrado. Esse polinômio aqui, pessoal, é o polinômio, né, que eu vou escolher, tá certo?
É o polinômio desejado, ou seja, é o polinômio que eu preciso ter após fechar a malha. E da onde que saiu esses valores aqui? Do sigma igual a 2 do slide anterior. A gente não calculou que o sigma tem que ser igual a 2, né? Para atender a especificação. Então aqui vai dar 12, né? E aqui vai dar 20, né? Que vai dar ao quadrado dá 5 vezes 4 dá 20. Então esse polinômio aqui, ó, é o polinômio desejado. Aí eu comparo esse polinômio aqui, ó, com a minha equação no denominador. Lembra que a equação no denominador, quando eu fechei a malha, olha lá, né? Como é que apareceu essa equação aqui do pé do slide 8? Ele apareceu, né? A simplificação desse diagrama aqui, ó. Esse insere com esse, então multiplica, né? Um pelo outro. E esse daqui resultante em realimentação com esse daqui. Coloco aquela fórmula da realimentação, né? E vou chegar nessa expressão aqui no pé do slide 8. Então, aqui embaixo tem um polinômio, olha lá. E eu ainda não sei quem é o GC de S. Então, agora eu vou descobrir quem é o GC de S comparando esse polinômio com esse daqui, ó, o desejado, né? Comparando esse com esse, né, igual os termos semelhantes, vou descobrir, né, que essa parcela aqui, ó, 1 mais GC de S tem que ser igual a 12S mais 20, tá? Então, substituindo isso aqui, igualando esse com esse, eu chego à conclusão que o meu controlador G tem que ser desse formato aqui, 12S mais 19, né? 12S mais 19 vai dar mais uma aqui, vai dar exatamente o desejado. Então, eu acabei de descobrir, pessoal, que o que eu estava precisando era um controle PD, ó. Por quê? Isso aqui, ó, todo no domínio de Laplace, tudo que está multiplicado pelo S é como se fosse uma derivada, né? Então, isso aqui é derivada, olha lá, termo de derivada e o termo proporcional. Então, é proporcional mais o termo de derivada, é um PD, né? Veja que aqui, pessoal, eu não escolhi o controle antes, não. Eu só descobri como é que é o controle depois, tá certo? Alguns livros aí, alguns autores, né? Existem outras técnicas para você de projeto. Você pode primeiro escolher o controle, né? Escolhe lá o controle, né? E vai fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, substituindo, igualando, né? E no final você acha lá os valores, tá certo? Isso é uma forma, né? Inclusive, né, se você faz dessa forma, você vai ver que se você colocar coeficiente a mais, ele vai dar zero naturalmente. Essa é uma outra forma, né? Essa forma que eu fiz aqui, né, ela é mais geral porque você não define o controlador a priori, né, no início. Você só coloca a equação dele genérica e no final você descobre quem ela é, tá certo? Inclusive, fazendo dessa forma aqui, pessoal, para qualquer ordem, você sempre vai achar uma expressão para o controlador, tá certo? Uma outra coisa também que é importante falar para vocês é o seguinte: quando você está trabalhando com sistemas de ordem grande, ordem 4, ordem 5, às vezes, né, o que vai aparecer para você na resposta é uma função que não tem a estrutura do PID ou do PD. Vai aparecer uma estrutura até maior, tá? Que a literatura não dá nome para isso, né? A literatura ela não batizou todos os tipos de controle, né? Então pode ser que você encontre para sistemas de ordem grande, né, acima de 3, você encontre outras estruturas de controle, né, que não tenham um nome específico, mas, né, é uma estrutura que funciona porque você equacionou e chegou àquela expressão, tá? Nesse caso aqui, de um sistema de segunda ordem, desse exemplo que eu estou tratando com vocês, né? A gente chegou nessa estrutura que está aqui, ó, no final do slide 9, né? E eu estou comparando ela com as estruturas conhecidas e estou vendo que ela se trata, né, de um controle proporcional e de derivativo, proporcional e derivativo, né? Um PD, tá certo? No próximo slide, eu tenho aí fechando, né, a implementação, tá certo? Como é que ele é implementado aí nessa formulação, né? Eu tenho que falar uma coisa para vocês que é o seguinte: em termos de simulação numérica, né, e de implementação real, né, esse termo derivativo, pessoal, a gente sempre evita esse termo derivativo porque a gente não tem como de forma eficiente, né, implementar um controle derivativo. O que esses programas, né,
fazem na realidade com o MATLAB ou Octave, né? Eles calculam essa derivada, né, através de um filtro. Estipula-se um filtro, né, uma função de transferência, né, de um filtro, né, que tem um zero na origem, né? Um zero é uma raiz do numerador, né? Então, o que acontece é que você ajusta lá o polo do filtro, né, para ele ficar bem afastado da origem, e aí você consegue imitar um derivador, né? Mas na prática, e em simulação numérica, é muito difícil você ter o derivador ideal, tá certo? Eu já vi algumas implementações aí, até em microcontrolador, que o pessoal faz aquela derivada numérica, né? Ele pega a amostra atual, subtrai da amostra anterior e divide pelo período de amostragem. Isso aí é a derivada numérica, tá? A formulação teórica ela vem lá do método de Newton, né? Newton-Euler, né? Acho que vocês viram isso em cálculo numérico. Vem dessa teoria, né? Como é que é feito? Eu pego a amostra, né, do sinal, né, que eu quero derivar agora e subtraio da amostra anterior, né, daquele mesmo grandeza e divido pelo período de amostragem, né? Essa é a derivada numérica. Essa derivada, pessoal, ela tem alguns problemas de implementação. E às vezes, se você tiver um sinal bem bonitinho, né, filtradinho e tudo mais, não vai ter problema de fazer essa derivada numérica. Mas se você pegar um sinal com muito ruído, né, aí essa derivada numérica ela dá problemas porque exatamente por causa dessa divisão pelo período de amostragem, né? O período de amostragem, em geral, é um número bem menor do que 1, né? Dependendo dependendo do tempo lá que a tua malha de atualização funciona, né? Então, esse número que vai no denominador é um número que é bem menor do que 1, né? E aí você sabe que no denominador esse número fica grande, né? O número menor do que 1 no denominador faz a fração ficar grande. Então, qualquer variaçãozinha lá na diferença, né? Ruído, né? Na variação da diferença da amostra seguinte para a amostra anterior, qualquer ruídozinho ali vai ser multiplicado por esse valor aí de 1 sobre o período de amostragem. E aí você vai ter amplificação de ruído, né? Então, isso que acontece muito nessas derivadas numéricas, tá? A amplificação de ruído. Então, assim, quando você for implementar isso aí, né, no software, né, e até no MATLAB tem lá a própria função PID, quando você só escolhe os ganhos, né? Aqui nesse exemplo, né, o ganho aqui proporcional é 19 e o ganho derivativo aqui é 12. Então, se for falar no MATLAB, coloca 12 e 19 e ele vai rodar direitinho. Mas lembre, né, que essa derivada ela não é uma derivada ideal, tá? É uma derivada numérica com filtragem, né? No MATLAB eu sei que é com filtragem, tá certo? Vocês entenderam, pessoal, esse exemplo? Professor? Sim, Eu fiquei com duas dúvidas. pode perguntar. A primeira é que, por exemplo, se fosse 3%, seria 4 sobre sigma igual a 3, né? Não, 3% não tem, tá? 3% não tem. Essas contas que o pessoal colocou aqui, né? Essas fórmulas que tem nos livros, elas foram feitas para 5% e para 2%. Para 3%, qualquer outro valor, esse número aqui no numerador ele fica quebrado, né? Ele não dá 4 dá um número quebrado. Então, esses números se evita. Mas se você quiser, né? Se você quiser botar 3%, aí tem que fazer o cálculo, né? É que eu não coloquei aqui nessas transparências, mas no próprio livro do Ogata, tem todas essas fórmulas aí para você calcular essas porcentagens. Você pode calcular se você quiser. Coloca lá os valores, eu quero 3%, vou ver quanto que fica a fórmula, né? Aí você coloca lá e você vai obter uma outra fórmula aqui, tá certo? Embaixo vai aparecer o sigma e aqui em cima vai aparecer outro valor. Eu não sei quanto que vai ser, né? Vai dar um valor quebrado, né? Mas vai ter um outro valor ali em cima, tá bom? E esses valores mais redondinhos, né? Os valores mais redondinhos, eles ocorrem exatamente com 4% com 2% e com 5%. Se eu não me engano,
Se eu não me engano, tem um também que é com 5, né? Dá um valor 5 aqui em cima. Bom, enfim, mas isso tem nas referências aí, tá? Mas continua. Ah, sim, tudo bem. Obrigado. No slide 9, que diz que é o polinômio desejado para a malha fechada, aqueles coeficientes, eu não entendi de onde eles surgiram, que é o 1 e o 5 no caso. Ele já é dado, no caso? Não, não, pois é, aqui. É assim, quando você respeita a especificação que foi dada, né, do tempo de acomodação, essa fórmula, ela vai te entregar no final, você entra com o tempo, ela te entrega no final o valor em módulo do polo mais lento do sistema, tá certo? Que é o que você vai ter que ter no final, tá? Então, quando você pega lá o valor que foi dado, né? Aqui o valor que foi dado é 2 segundos, ó. Aí eu vou lá e substituo aqui na forma, boto 2 segundos aqui e calculo o sigma. O sigma deu 2, tá? O que é esse 2? É o módulo do polo mais lento, tá? Então, se é polo, então, na verdade, eu vou ter que... ele tem um valor negativo, vai ser igual a menos 2. Aqui está em módulo. Então, esse polo é o mais lento, tá certo? Está definido agora para a nossa malha fechada. Mas a minha equação tem 2 polos. Eu já tenho. Um eu já tenho escolhido, né? Não foi a gente que escolheu, tá? Foi um dado do problema. O problema, né? Ele deu lá, olha lá, que quer um tempo de acomodação de 2 segundos. Eu coloquei na fórmula e descobri que o polo mais lento tem que ser 2. O valor dele é absoluto, né? Então, mas a minha planta, ela tem 2 polos, né? E a malha fechada também tem 2 polos. Então, como é que eu vou escolher o outro, né? Eu tenho que escolher o outro. Como é que eu vou escolher o outro? Aí eu vou escolher o seguinte, cara, eu vou escolher o outro para ele ser eu vou escolher o outro, né? Para que esse daqui seja dominante, né? Para esse aqui ser dominante, o outro tem que estar pelo menos 5 vezes mais afastado, tem que ser maior, né? Do que esse aqui em modo 5 vezes. Pode ser 10, 20, 1000, mas é pelo menos 5, tá certo? Então, aí, baseado nesse que eu já conheço, eu vou escolher o outro. Aí sim, fico com 2, tá certo? Por que eu preciso escolher o outro 5 vezes maior, tá? Porque se eu fizer isso, escolher o outro 5 vezes maior, o tempo de acomodação do meu sistema não vai mudar, tá? Se você colocar 2 polos muito pertinhos um do outro, aí essa conta aqui para o tempo de acomodação, ela não vale mais, tá? Ela só vale para quando você tem polos dominantes, tá? Ou seja, o que é um polo dominante? É aquele, né, cuja dinâmica domina o sistema, é o mais lento, né? Tá certo? Quem domina é o mais lento, né? Porque os mais rápidos eles vão desaparecer muito rapidamente, eles desaparecem. Quem que fica lá no sistema tomando conta? É o mais lento, né? O mais lento é que domina. Entendeu? Então, aqui, por uma questão, né, de simplicidade, eu escolhi aqui o outro em 5 sigma, mas poderia ser 10 sigma, 20 sigma, 1000 sigma, tá certo? Esse daqui, olha, eu escolho baseado. O importante aqui é esse daqui. Esse é o importante, né? Mas o outro eu não posso escolher menor do que 5. Por quê? Porque ele vai atrapalhar o tempo de convergência, o tempo de acomodação, tá? Então, o tempo de acomodação é calculado para o polo mais lento. E para eu garantir que aquele cara é o mais lento, eu tenho que escolher o outro bem mais rápido. Mas o quão mais rápido é isso? Estou falando para vocês, é a parte, tem que pegar a parte real 5 vezes maior em módulo. Ah, sim, entendi perfeitamente. Obrigado, Aí professor. agora, esse aqui foi calculado e esse aqui eu escolhi, tá certo? O segundo aqui, se você quiser escolher 10, pô, pode, entendeu? E aí o teu polinômio vai dar diferente do meu, tá? O teu polinômio vai dar diferente do meu. Se você escolher 10, aqui vai dar 11 sigma, né? Aí já não vai dar mais 12 aqui, vai dar um outro número maior, né? Aqui vai dar um número maior. E aí o teu controlador vai ficar com ganhos maiores. Não tem problema, vai continuar atendendo a especificação, tá? Ele vai continuar atendendo a especificação, tá? Entendido? Perfeitamente. Obrigado, professor. Bom, aqui, pessoal, eu na aula passada, eu lembro, né, que eu deixei um exercício para vocês, até para vocês simularem, né? Deixa eu ver se está aqui os slides. Não.
Eu não abri direito. Ah, tá aqui, ó. Tá. Eu deixei esse exercício aqui, deixa eu ver se ele vai abrir aqui. No último slide. Aqui, tá vendo? Vocês fizeram esse exercício? Vocês conseguiram fazer? Alguém tentou, né? Não precisa, para hoje não até nem precisa, mas seria bom que vocês fizessem isso, né? E simulassem para vocês sentirem como é que é esse projeto aí, tá? Eu ainda não coloquei uma lista de exercícios para vocês, mas vou colocar essa semana uma lista para essa aula aí número 8, né? Realimentação de estados. Uma lista pequena, né? E vou colocar também uma lista para essa aula de hoje, né? Realimentação de saída. Na próxima aula, eu vou fazer com vocês alguns exercícios de aplicação, tanto da aula 8 quanto da aula 9, tá? Vai ser um mix, né? Só de exercícios, tá? Na aula seguinte, daqui a 15 dias, eu vou fazer uma simulação com vocês, né? Quer dizer, na aula que vem também vai ter umas simulações. Mas a minha ideia é o que eu vou. Como a gente está com um tempinho ainda, a gente tem mais umas 3 aulas pela frente, umas três encontros. Eu vou passar para vocês um trabalhinho também, que vai valer uma nota, né? Inclusive até sobre o primeiro exercício que vocês fizeram, né? Acho que eu passei um exercício para vocês, né, no início do período, sobre um sisteminha lá, né, do motor, se eu não me engano, que vocês só fizeram um espaço de estados e fizeram função de transferência, né? Então agora eu vou pegar aquele mesmo sistema lá e vou passar o projeto de controle daquele sistema, tá? Isso devo passar ou na aula que vem ou daqui a 15 dias. Vou passar para vocês esse projetinho, né? Para vocês fazerem simulação. Eu vou trazer tudo em PDF, tudo escrito, tudo detalhado, para que vocês possam fazer e fazer a simulação, né? E depois depositar para mim aqui no Teams. Tudo isso eu vou falar com o tempo aí, tá certo? Então a ideia lá daquele sistema é você exatamente fazer o projeto, né? Usando essas duas técnicas, então vai ser 2 projetos diferentes, um exercício só, né? Com 2 itens. Vocês vão fazer o projeto e vocês vão fazer a simulação e colocar os gráficos para eu dar uma olhada, né? E também vou adicionar um ponto para vocês, um meio ponto, né, na média. Mas isso aí tudo eu vou esclarecer com vocês quando chegar mais perto, tá certo? Então, na aula que vem, eu vou fazer exercícios com vocês, exercício de controle mesmo, dessas duas técnicas, e vou apresentar alguns arquivos de simulação, vou rodar aqui na hora, né? Vou trazer já os códigos prontos, né? E vou disponibilizar para vocês esses códigos também, até para vocês também poderem fazer nesse trabalho final, tá certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Em termos de teoria, tá, pessoal? O nosso curso acaba aqui nessa aula de hoje, em termos de teoria, tá? Então, o que agora temos que fazer é exercitar essas duas técnicas, né? E fazer um projetinho, que é esse que eu estou passando para vocês aí, que vocês já fizeram a primeira parte, né? E que agora vocês vão completar com essa segunda parte, que é o executar o projeto de controle, tá bom, pessoal? Tranquilo, professor. Tudo isso aí é um preparativo, né? Fazendo todas essas atividades, né? Se vocês forem reproduzindo essas atividades em casa aí, né? Refazendo, né? Já estão estudando para a prova que vai ser, né, no dia. Ah, já me esqueci, mas a prova acho que daqui o quê? Mais umas 3 ou 4 semanas, né? Então, fazendo esses exercícios todos aí, repassando tudo isso, refazendo, já vão estar estudando para a prova também, tá? Então, o que vai cair na prova, né? Depois eu falo com mais propriedade, né, sobre isso, chegar mais perto. Vai cair essa parte de simplificação de diagrama em blocos e essas duas estratégias de controle, né? Um pouco de estabilidade também, mas estabilidade está embutido aí, né? Então, tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum pedir algum esclarecimento?
Muito bem. Então, eu vou encerrar essa aula aqui por hoje. Essa aula foi mais curta, mas essa parte de alimentação de saída, né? Vamos dizer assim, a teoria também é mais simples, né? Tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar essa aula por hoje. Eu quero agradecer a presença de vocês todos aí, né? Desejar uma boa tarde para todos, tá certo? E nas próximas aulas aí, é importante que vocês estejam presentes, né? Porque aí nessas próximas aulas tem exercício, tem simulação, né? E tem esse trabalhinho aí que vou passar também valendo alguma nota, tá? Então é importante acompanhar essas aulas para que vocês possam, né? Aí fazer as tarefas tranquilas sem nenhum problema, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo, uma boa tarde, bons estudos aí para todo mundo. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Boa tarde.